Nós, sempre que nós fazemos aniversário, né, e a gente tem esses momentos de lembrar, e depois vocês vão ver um vídeo que a gente vai passar, o que isso quer dizer, o que é a gente fazer aniversário, e como igreja, como é bom isso. Mas, queridos, sempre que eu vou conversar com todos aqueles que estão mais perto, né, só tem uma pessoa que eles falam que tem que estar aqui, né, pastor Hert, nesse dia especial. Não tem outra, a gente até tenta, né, mas não tem. Por quê? Porque nós temos entendido, né, que o pastor Herd tem sido nosso pai, aquele que nos enviou, aquele que tem nos abençoado, uma referência para as nossas vidas, e é uma honra, querido, sempre tê-lo conosco. Então, na posição de profeta que ele é, nós queremos também recebê-lo como profeta, em nome de Jesus, nessa noite. Pastor Herd, por favor, tenha liberdade. E é muito bom, né, queridos? E eu quero que você receba tudo aquilo que Deus vai compartilhar com você essa noite, porque eu tenho certeza que será poderoso. Então, querido, abra o seu coração, porque Deus vai falar com você de uma forma muito especial essa noite, em nome de Jesus, amém? Amém, obrigado pastor João, obrigado a Adri. Boa noite, graça e paz, amém. Que alegria, que alegria. Para mim sempre é também uma honra quando a gente pode estar juntos, né? E espero que isso continue por muito tempo, né? E a gente poder compartilhar e crescermos e aprendemos juntos. É sempre maravilhoso, é sempre um privilégio para mim. Eu sempre me sinto bem, me sinto à vontade. Essa é a nossa casa também. Minha esposa, os filhos não puderam estar junto conosco nesta noite festiva, mas que bom que você está, né? Que bom que você está, né? Nós passamos o dia, praticamente o dia juntos. João e o Jonatas foram me buscar desde Curitiba e chegamos assim, o árbitro, o juiz apitando para começar o jogo, né? Então nós assistimos o jogo e nós todos queríamos, eu particularmente sempre falava isso, que para mim tem que ser Argentina e Brasil na final. Toda a Copa do Mundo tem que ser, e a gente ganhar da Argentina, entendeu? Mas dessa vez não deu, e deu a Argentina, né? Estamos felizes pelos nossos irmãos, mas Deus é bom, né? E essa é uma noite festiva, uma noite de alegria, uma noite de gratidão, uma noite de expressar quão bom Deus tem sido para conosco em nossas vidas. Mas não só essa celebração, não só essa gratidão, que é muito importante, mas eu queria aproveitar esse momento, sendo um momento tão especial, mas também preparando-nos para entrar no ano 2023. Então eu quero repartir algo que eu creio que eu ouvi do Pai, como tem sido há muitos anos, e eu quero repartir com vocês. Eu creio que isso vai nortear a sua vida, vai fortalecer você, vai animar o seu coração, vai consolar você. Eu quero liberar uma palavra do coração do Pai ao meu coração, ao teu coração, aos nossos corações, e eu creio que é uma palavra vindo do coração de Deus. Há cerca de 5 meses, mais ou menos, quase que 6 meses, normalmente, nos meus tempos de busca, de meditação, de oração, como faço insistentemente todos os dias, mas mais ou menos no metade do ano, eu procuro escutar algo diferente, eu procuro escutar algo do coração de Deus, que seria para mim uma palavra profética para o próximo ano. E não foi diferente desta vez, só que o que Deus sussurrou dentro do meu coração, aquilo que eu ouvi pelo Espírito Santo, eu fiquei meio titubeando no meio daquilo. Falei, meu Deus, mas como que eu coloco isso? Como sempre assim, como que eu coloco isso? Como que eu vou parafrasear isso? Como que eu vou
colocar para que possamos compreender, entender e absorver e viver. E sempre busco que o Senhor realmente venha a confirmar algo para mim, pessoalmente. E ao longo desses meses, eu não sei se você percebeu, mas é tão nítido, que é diferente do ano passado e também do ano retrasado, mas desde agosto, ou mais ou menos para cá, já 4 ou 5 meses, que está frequentemente chovendo. Eu não sei se você já percebeu isso, frequentemente chovendo. Eu estive semana passada lá perto de Goiânia, uma igreja que fui conhecer, eles convidaram, eles estão fazendo Semana da Virada, e eu fui ministrar lá, e já fazia algumas semanas, talvez até alguns meses, de sequidão, não chovia. E eu cheguei lá, eu disse, a palavra que eu tenho para dizer para vocês, um dos sinais que Deus tem me dado ao longo desses 4 ou 5 meses, é que está chovendo, e ali na região sul até deu deslizamento, deu um monte de problema, está chovendo hoje, o dia inteiro, e no dia seguinte choveu lá. E ontem ou anteontem eu falei com o pastor, já fazia uma semana que eu voltei, falei com o pastor, como que vocês estão? Estou com saudade de vocês, foi um tempo tão precioso que passamos juntos. Ele disse, pastor, estamos bem, desde que o Senhor pregou, não para de chover aqui até hoje. Não para de chover até... Eu quero falar sobre essa frase que Deus colocou no meu espírito. Então quero convidar você a abrir sua Bíblia, ou abrir seu aplicativo, para Ezequiel capítulo 34, Ezequiel capítulo 34, e o versículo 26. É sempre bom estar em casa, sempre bom rever amigos de longa data. Eu queria dar assim para todo mundo, assim, assim, dar yes, mas no final do culto nós vamos poder fazer isso, nós vamos dar yes, nós vamos abraçar. É muito, muito bom estar com os irmãos. Ezequiel 34, versículo 26, todos já acharam? Quem já achou, diga glória a Deus. Muito bom. Diz assim, eu os abençoarei, e abençoarei os lugares em torno da minha colina, ou do meu monte santo, na estação própria, no devido tempo, farei descer chuva, farei chover, e haverá chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos. Essa é a frase que eu ouvi, dos céus, e eu comecei a buscar nas escrituras, comecei a gerar, comecei a orar, comecei a tentar ouvir e ver confirmações, e o Espírito do Senhor colocou isso no meu coração, que no devido tempo, no tempo apropriado, na estação certa, no tempo que Deus determinou, quem sabe, quem entende isso, que Deus tem os tempos estabelecidos por Ele. As Escrituras dizem que há tempo para todas as coisas. Deus é quem estabelece os tempos e as estações. Quando falamos sobre o shift, esse foi um dos textos, Deus estabeleceu, e Ele é quem muda os tempos e as estações. E aqui o povo está recebendo uma palavra profética através da instrumentalidade de Ezequiel, o profeta, e Deus traz coisas profundas. Não temos tempo suficiente para ver vários outros textos, mas chegando nesse versículo em específico, Deus diz, no tempo devido, no tempo que eu estabeleci, no meu monte santo, no meu monte alto, na minha colina. A Bíblia fala do monte do Senhor em várias formas, especialmente no Velho Testamento. Eles tinham um lugar separado, consagrado, um monte, onde Deus se manifestava de uma forma extraordinária. Então, desde o Velho Testamento havia este lugar super especial, separado, onde Deus se manifestava. Depois se estabeleceu a cidade de Jerusalém, e Deus passou a chamar também a cidade de Jerusalém do seu monte, Sião, se referindo a Jerusalém, e Deus se manifestaria neste lugar. Mas na Nova Aliança, no Novo Testamento,
deixou de ser um lugar específico, deixou de ser um monte específico, deixou de ser um lugar separado, onde as pessoas poderiam se encontrar com Deus, poderiam entrar numa experiência com Deus, ouvir a voz de Deus, ter experiências extraordinárias, Deus se manifestar, não só naquele lugar, mas era um lugar específico, especial. Mas na nova aliança, em Cristo Jesus, algo mudou-se, né? Houve uma transição radical. Deus não se restringe mais em manifestar-se a um lugar específico, físico, ou um monte. Mas Deus, em Cristo Jesus, na nova aliança, estabeleceu a habitação dele, não num monte, não num templo, mas estabeleceu a habitação dele dentro de cada um de nós. E até aí, até a Bíblia no Novo Testamento chama você do templo do Senhor. Então, em vez de ser um templo físico, natural, onde as pessoas pudessem ir, e continuamos indo e continuamos nos reunindo no templo, e Deus continua se manifestando no templo, mas foi muito além disso. Agora, o templo, propriamente dito, sou eu e é você. Diga para alguém, você é o templo do Senhor, né? Diga para outro lado, o monte do Senhor está dentro de você. Existe a Jerusalém natural, e existe a Jerusalém espiritual. Existe o monte do Senhor, o templo do Senhor natural, físico, mas existe o monte do Senhor, o templo do Senhor espiritual. Aqui Ezequiel está no contexto da velha aliança. Não havia ainda esse lugar, o monte do Senhor, a habitação do Senhor, onde o Senhor se manifestaria no Espírito. Era só alguns momentos no físico. E eles passavam a habitar em volta, montar suas casas, suas tendas, em volta desse monte. Não viviam longe, viviam próximo, porque poderiam ver Deus se mover, poderiam subir ali. Na época de Moisés subia ao monte para ouvir Deus e descia para transmitir ao povo, porque os acampamentos eram em volta do monte. Então Ezequiel está falando, usando esse contexto. Deus diz, eu vou abençoar vocês, eu os abençoarei, e serão bênçãos para os outros. Vocês vão se tornar bênçãos. Eu vou abençoar e vocês se tornarão bênçãos nos lugares em torno do meu monte. Porque ali que se habitavam, lugares em torno do meu monte, na estação própria, no devido tempo, eu farei descer a chuva. Haverá chuvas de bênção. Por muitos anos, a chuva tinha essa conotação, tinha essa aplicação de ser uma manifestação da bênção de Deus. Porque alguns momentos na história, eles viviam em tempos de sequidão. Em tempos quando nada se plantava, nada se produzia, e a sequidão, por alguns momentos na história, era tida como juízo de Deus, era tido como maldição. Nem sempre, porque poderia até ter sequidão e as pessoas experimentarem bênção, como aconteceu com Isaac. Ele plantou num ano que havia uma grande seca, e mesmo assim ele foi tão abençoado que ele colheu 100 vezes mais. Então nem sempre a seca é sinônimo de dificuldade, de falta de bênção. Mas no geral, quando vinham as chuvas, eles viam aquilo como bênção de Deus. Porque nós plantamos, nós vamos colher, dependíamos da chuva. E eles viviam, então, às vezes havia sequidão, às vezes havia dureza. E quando o Espírito Santo começou a falar isso no meu coração, ele diz, nós estamos vivendo tempos tão difíceis, tempos de tanta sequidão, tantas coisas estão mudando ainda, o shift continua uma década, tanta coisa está se mexendo ainda. E nós não temos mais tanta esperança, até para o nosso próprio país, do futuro que está diante de nós, é tão incerto, as pessoas estão com medo, as indústrias, os investidores, tanta coisa, mas não só no nosso país, está acontecendo em todo lugar no mundo, tantas coisas tão horríveis estão acontecendo, e quando vem chuvas,
faz com que o cenário em torno do monte mudasse, mesmo que houvesse sequidão em sua volta. Por isso Deus chama de chuvas de bênção. Deus diz: em torno do meu monte, em torno da minha colina, todos que habitam em vossa volta, eu estou enviando chuvas de bênção, para que vocês sejam abençoados, mas também vocês abençoem outros. Quantos querem ser abençoados? Aleluia. Quantos querem abençoar os outros? Amém. Então quero que você comece a projetar isso no seu coração, comece a se apropriar disso, comece a acreditar nisso, que mesmo que haja e que houvesse sequidão, pareça nada crescer, nada florescer, nada frutificar, no tempo que Deus estabeleceu para as nossas vidas, porque nós estamos no monte do Senhor, nós estamos na colina do Senhor, nós vamos experimentar em nossas vidas chuvas de bênção. Entendeu? Às vezes nós, por não entendermos como funcionam algumas coisas, nós deixamos de estar vivendo neste lugar chamado Monte do Senhor, e passamos a, como eu costumo fazer, costumo dizer, muito tempo eu falo isso, nós acostumamos e nós talvez até escolhemos a viver e andar com a sombra, e na sombra, em vez de relacionar-nos com a realidade. Se você olhar no chão em sua volta, você vai ver sua sombra. Por causa da iluminação aqui, tem sombra. A sombra aponta para uma realidade, algo mais real, verdadeiro. A sombra não é verdadeira, é o verdadeiro eu, mas é uma realidade, é real. Mas a gente se contenta em conviver e a vivermos com a sombra. E Deus está nos chamando a sair da sombra e nos relacionarmos com o que é real. Isso que o Espírito Santo veio fazer em nossas vidas. Existe uma natureza humana que é carnal, que é pecaminosa, como também existe uma natureza nova, espiritual, dentro de nós. E a natureza carnal, que é pecaminosa, eu posso representar como a sombra. Mas também existe uma outra natureza. Então tem uma natureza humana, mas existe uma outra natureza, a natureza divina, a natureza de Deus, filho de Deus, filha de Deus. E é nesta natureza, é neste lugar que Deus estabeleceu o monte dele, que Deus estabeleceu a sua habitação. Deus habita neste templo. Deus habita em mim, em você. É o lugar, como os salmos que a gente conhece muito, diz: quem subirá ao monte do Senhor, quem habitará no lugar santo, como se fosse algo, um lugar assim. E no Velho Testamento era assim, e eu tenho que subir lá, eu posso até habitar lá. Aqui Ezequiel fala de habitar lá. Mas em Cristo Jesus não é mais lá. Em Cristo Jesus é habitar na nova natureza, andar pelo Espírito, andar segundo o Espírito de Deus e não segundo a minha humanidade e carne, andar segundo a realidade verdadeira espiritual e não segundo a sombra. E a esse texto, então, eu transportando para a nova aliança, como se Deus estivesse dizendo: quem estiver vivendo, se relacionando, andando neste lugar, de ser guiado pelo Espírito de Deus, de viver a realidade de quem você é de verdade no Espírito, quem Deus te fez a ser, filho dele, filha dele, o Espírito de Deus está em você, e Deus veio habitar neste lugar. Jesus disse: quem me ama e ama o Pai, eu e o Pai, e quem me ouve e obedece os nossos mandamentos, eu o amarei, e meu Pai também o amará, e viremos e faremos nele a nossa morada. Então, existe a morada de Deus que está dentro de mim, existe uma outra pessoa dentro de você, amém? Você pode dizer isso para alguém ao seu lado: uma outra pessoa dentro de mim.
Amém? E às vezes a gente não tem essa consciência. E eu confesso que eu, às vezes, até eu peco dessa consciência. E eu preciso me lembrar, eu preciso me despertar para essa realidade. E viver essa consciência. Que existe uma outra pessoa, existe uma nova pessoa, semelhante a Jesus dentro de mim, e Ele me capacita a viver nessa semelhança, a viver como Jesus, a andar como Jesus, a amar como Jesus, a ser guiado pelo Espírito como Jesus foi, a realizar as coisas, ter desejos como Jesus. É outra pessoa, só que essa outra pessoa deveria sobressair e sobrepor a velha pessoa que era eu. Tem que sobressair e sobrepor a sombra. Tem que agora me conscientizar que eu não sou mais essa pessoa, eu sou essa pessoa aqui. E não andar mais segundo essa pessoa que está à sombra, e andar segundo essa nova pessoa, uma nova criação, criado na semelhança de Jesus, verdadeira santidade e justiça, andar nessa pessoa. Este lugar no Novo Testamento seria o lugar do monte do Senhor, seria o lugar do Santo dos Santos, seria o lugar da habitação de Deus, onde Deus quer se manifestar. E Ele está dizendo nesse texto, trazendo para nós, que na medida que eu me conscientizo disso, eu acredito e me aproprio disso, não é tão fácil, mas é algo que eu e você podemos, nós podemos, mediante o exercício de fé, mediante acreditar e se posicionar. Eu sou essa nova pessoa, Jesus está dentro de mim, o Espírito Santo está dentro de mim, eu posso ter reações diferentes do que já tive, eu posso ter desejos diferentes do que eu já tive, eu posso amar de uma forma nova e diferente, incondicionalmente, eu posso perdoar se precisar 70 vezes 7, porque não é mais esta pessoa, agora é essa pessoa. Não sou mais a sombra, eu sou a realidade da nova criação, e eu sou o templo, e eu sou a habitação de Deus. Ele me capacita, por isso eu posso viver isso, e eu posso viver isso todos os dias, consciente disso, fazer isso a minha morada, fazer isso a minha habitação, fazer isso o lugar onde Deus quer que eu viva e que eu ande. Deus diz: todos os lugares em torno desse lugar vão ser tão abençoados e vão passar a abençoar os outros, porque está chegando chuvas de bênção. Aleluia. Deus quer mandar chuvas de bênção para nós. Diga para alguém ao seu lado: chuvas de bênção. Amém. Diga para o outro lado: saia da sombra, ande na realidade. Aleluia, a realidade do Espírito. Então nós precisamos sair deste lugar e andar neste lugar novo em Deus. Salmos 84, versículo 6 diz assim, eu vou passar rapidinho. Salmos 84, versículo 6 diz: quando passar pelo vale de choro, vale difícil, vale de Bacá, eles transformarão aquele lugar em lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Salmo 84, versículo 6. Estou lendo na nova versão transformadora. Mas outra versão diz assim, versículo 5, eu vou citando, diz assim: bem-aventurado, feliz, abençoado é todo aquele em cujo coração estão os caminhos aplanados. Quando nós entendemos que é no coração, é no meu espírito, e agora os caminhos são endireitados, eu não ando mais segundo os caminhos carnais. Agora no meu coração algo está diferente, algo foi aplanado, está o caminho de Deus, os caminhos do Senhor estão estabelecidos e eu estou andando nele. Salmo 84 diz: bem-aventurado aquele em cujo coração está os caminhos aplanados, em cujos lábios estão o louvor do Senhor continuamente. Em outras palavras, quando eu descubro e eu sou consciente e eu começo a me inclinar para o Espírito e não para a carne, e começo a aprender a me despir do velho e me vestir do novo, a não deixar-me a ser controlado e guiado pela sombra, mas pela realidade.
uma das grandes marcas é que eu começo a ter uma nova e outra expressão. Continuamente eu vou louvando a Deus. Já ministramos isso aqui, numa última vez, que falamos que a música que toca é diferente, o disco que toca é diferente. Então, nos meus lábios há um louvor contínuo. O salmista está dizendo isso. Eu louvo continuamente. Em Efésios, Paulo diz isso. Quando somos cheios do Espírito, continuamente, continuamos sendo cheios do Espírito. Ele diz, uma das coisas que acontece, nós louvamos e entoamos cânticos ao Senhor, fazendo melodia em nossos corações e cantamos uns aos outros. Então, ele diz que o louvor vai estar continuamente nos meus lábios. Pode estar tudo seco em minha volta, pode estar tão difícil, pode estar entrando num ano de muita insegurança, de muito temor, e tanta coisa pode não estar parecendo ser legal em nossa volta, e eu não espero muita coisa ser legal nesses últimos anos que estamos vivendo, porque estamos aproximando-nos da volta de Senhor Jesus. Então as coisas vão de mal ao pior, mas ele diz que quando eu estou com os caminhos aplanados, eu estou entendendo quem eu sou, eu não sou mais aquele, mas eu sou agora uma outra. Paulo diz, eu sou uma nova criação, eu sou uma nova pessoa, eu sou vencedor em Cristo Jesus, eu sou a habitação de Deus. Ele diz, meus lábios vão ter louvor, vou estar bem dizendo, mesmo que eu estou passando por luta. Ele diz, mesmo passando por um vale de Baca, um lugar de pedras, um lugar difícil, e essa versão diz vale de choro, que às vezes as dificuldades, as lutas, as tempestades, a sequidão provoca até choro. Ele diz, é o nome que deram ao vale, vale de Baca, também significa vale de choro. Mas diz, por causa dessa consciência e dessa prática, ele diz, mesmo passando por um lugar como este, transforma aquele lugar numa fonte de renovação, fontes revigorantes. Outra versão diz, transforma lá num manancial, começa a brotar. Naquele lugar seco, começa a brotar. E ele diz, as chuvas, as primeiras chuvas que caem sobre aquele lugar, tornam aquele lugar bênção, tornam aquele lugar frutífero, se cobrem de bênção. Uma outra versão, no mesmo capítulo 84, versículo 6, uma outra versão diz assim, elas são capazes de transformar lugares secos em fontes de água, de transformar tristezas e sofrimentos em alegrias e bênçãos, em lugares cobertos de flores e frutos com as primeiras chuvas. Em outras palavras, visualize comigo, um lugar seco, árido, e que talvez por muito tempo persistiu assim. Aí começa a cair as gotinhas, começa a cair chuvinha. Pouco tempo depois, você vai começar a ver que está brotando ervas, está brotando verde, está brotando flores, está brotando folhas. Começa a encher aquele lugar, porque há algo no solo que está escondido. E porque está seco, e porque está árido, a gente acha que nunca vai produzir nada ali. E Deus tem colocado isso no meu coração como as sementes e as raízes não morrem. Sementes não morrem, raízes não morrem. Pode estar seco, pode parecer que não produz mais, mas quando vem as chuvas, brota tudo novamente. Brota tudo novamente. E aqui ele está dizendo que faz brotar, faz encher de folhas, faz encher de flores, faz encher de frutos, por causa das chuvas. Em outras palavras, Deus está dizendo para mim, para você, que ao Ele enviar chuvas de bênção, aquilo que parecia que nunca mais ia produzir, que nunca mais ia ter flor, que não vai ter mais folha, porque aqui secou, acabou, daqui a pouco vai brotar. Daqui a pouco, quantos creem que coisas vão brotar na sua vida? Aleluia. Coisas vão brotar na igreja, aleluia.
A igreja vai brotar, vai florescer, vai produzir fruto no nome de Jesus. Amém. Ele diz que esse lugar é coberto de flores e de frutos. No mesmo Salmo 133, um dos salmos muito pregado, muito conhecido, que fala quão bom e agradável é quando os irmãos vivem em comunhão. Eu vou ler numa outra versão, tradução da nova, a linguagem de hoje diz assim: é como o vale do Monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção e vida para sempre. Ele chama lá de Monte de Sião, e ele diz que é como um vale do Monte Hermon que cai sobre o Monte Sião. O orvalho é aquela chuvisquinha, garoazinha que normalmente vem manhãzinha, antes de amanhecer, e tem um propósito: fortalece todas as plantas, rejuvenesce as folhas, né? Como essa aqui não está plantado onde tem águas, onde tem chuva, onde tem orvalho, mas às vezes vai murchando a folha, vai murchando a flor, mas ao amanhecer, por causa do orvalho, parece que recebe novas forças, recebe nova vida, as folhas se abrem de novo, as flores aparecem, e é isso que ele está dizendo. Mas ele diz que isso acontece quando nós aprendemos e vivemos em união. Ele diz: quando nós vivemos em união, quando vivemos em comunhão, é semelhante ao vale que vem de Hermon e cai sobre o Monte Sião, porque lá o Senhor ordenou a bênção para sempre. Lá o Senhor ordenou esse lugar. Eu estava pregando 2 semanas atrás, quase 3 semanas atrás, numa outra igreja. Eles estavam tendo uma conferência maravilhosa ali, e o pastor fez uma declaração que aquilo me pegou, e eu comecei a aplicar para esse texto aqui. O pastor diz: há diferenças que não fazem diferença. O Espírito Santo diz: pega essa frase, isso é uma indicação de onde estamos vivendo em comunhão, em união. Quando estamos vivendo em união, em comunhão, as diferenças não fazem diferença. Nós vamos sempre ter diferença de opinião, diferença de maneiras, diferença de como fazer culto, diferença do que pregar, diferença de tantas coisas. Todos nós aqui temos diferenças, todo mundo tem diferenças, mas quando as diferenças não fazem diferença, aí nós estamos vivendo em união. Quando eu consigo respeitar suas diferenças, você respeitar as minhas diferenças, mas não são as mais importantes, ao ponto de fazer diferença. Por causa das nossas diferenças, começa a ter diferença entre nós. Mas, em vez de fazer diferença, não faz diferença nenhuma. Mas temos diferenças, mas não faz diferença. Aí nós estamos conseguindo caminhar junto. Estamos conseguindo estar em união, estamos conseguindo estar em comum acordo. Quando o casal tem diferenças, mas as diferenças do casal não faz diferença. Quando no relacionamento familiar nós temos, todo mundo é diferente, tem diferenças de maneiras, de opinião, de fala, mas não faz diferença, então nós estamos unidos. E quando na igreja temos diferenças, e quanto? Mas essas diferenças, não, infelizmente tem lugares que as nossas diferenças fazem diferença de verdade, entendeu? É ao ponto que em alguns momentos até sofremos dessa cultura de cancelamento. Mas Salmo 133 diz que é bom, é agradável. Deus ordena a bênção neste lugar, onde as minhas diferenças e as tuas diferenças não fazem diferença. Amém? Você pode dizer para alguém ao seu lado: as nossas diferenças não fazem diferença. Amém? Deus chama esse lugar de união, de comunhão. E Ele diz que isso é como começa a cair as chuvinhas, o orvalho, e ali vem a bênção para sempre. Último versículo que eu quero ler, Hebreus 6, 7. Hebreus capítulo 6, versículo 7, diz assim: quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, ele recebe a bênção de Deus. Ele está dizendo que
a chuva que cai, ela é primeiro absorvida pela terra. A terra bebe dessa chuva, absorve, e depois começa a ter um efeito. Ele diz, começa a produzir, e produz uma boa colheita, porque está recebendo a bênção de Deus. Em Isaías 55, Deus diz, a minha palavra não volta para mim vazia. Ele compara isso, ele diz, assim como a chuva que cai sobre a terra, e a neve que cai, e que não volta para o céu, sem primeiro regar a terra, e fazer brotar, e produzir aquela terra. Assim é a palavra de Deus. Ela vem como chuva, ela cai sobre nós, com o propósito de regar, e regar, e regar, e fazer afofar, fazer mudar as circunstâncias dessa terra, e daqui a pouco brota, começa a florescer, e começa a produzir fruto. Só que algo que é muito interessante, a própria natureza nos ensina, só brota da terra por causa da chuva que caiu, porque alguma coisa está lá dentro da terra. Se não tivesse nada, não vai brotar nada ali. Mas nem sempre, porque eu tenho a minha semente, eu coloquei semente de milho, mas às vezes as próprias ervas daninhas, os próprios passarinhos e vento já levou algumas sementes que às vezes até são invisíveis aos nossos olhos nus. Estão lá, num lugar seco e árido, mas começa a cair as primeiras chuvas. Daqui a pouco vemos lá crescer um matagal, mas onde estava isso? Estava dentro da terra. Ele diz, quando a chuva cai, rega a terra, e faz brotar o que está dentro dela. Deus diz que eu vou enviar chuvas sobre as nossas vidas. Deus vai enviar chuvas sobre você, no tempo devido, e algumas coisas vão brotar. Agora, o que vai brotar? Se tiver erva danina, vai brotar erva danina. Agora, se fosse uma terra preparada, mesmo que não está produzindo nada, mas eu semeei tanto, eu lancei tanta semente, eu acreditei tanto, e está lá dentro, mas não brota, parece que morreu tudo que eu semeei, parece que morreu. Eu quero dizer algo de encorajamento a alguém. Tudo que você talvez com dureza, com dificuldade semeou de bom, de Deus, de fé, e parece que nada, Deus diz, em 2023, eu vou enviar chuvas de bênçãos, e aquilo vai começar a brotar. Aquilo vai começar a brotar, aleluia. Você pode olhar para alguém com um sorriso bem estampado e dizer, Deus vai enviar chuvas de bênção, aleluia. Deus vai enviar chuvas de bênção. E ele diz que as bênçãos não são só para mim. Nenhum lugar encontro nas Escrituras, e nenhum lugar eu vejo Deus agir desta forma. Nenhum bom pai age só desta forma, só para beneficiar o seu filho. Mas quem é um bom pai, e Deus é muito mais ainda, não abençoa só quem está ao lado dele, não abençoa só quem está obedecendo, não abençoa só quem está pagando o preço, como se fosse o requisito para ser abençoado. Não somos abençoados porque estamos pagando o preço, não somos abençoados porque somos bem mais santinhos do que os outros, somos abençoados porque Deus escolhe nos abençoar, apesar de nós. Mas ele diz, se eu perceber e acreditar e viver na consciência desse novo monte, desse novo lugar, eu estou no lugar onde as chuvas vão cair. Conhecendo a história da mulher samaritana, quando já ouviram a história da mulher samaritana que foi buscar água no poço, ela fez uma pergunta para Jesus. Ela diz, vem cá, eu vejo que você é profeta, me explica uma coisa. Vocês judeus dizem que é lá em Jerusalém, no templo, que se relaciona com Deus. Mas nós aqui, os samaritanos, nós recebemos um legado dos pais, dos patriarcas, de Jacó, de Isaac, que deu até esse poço. E lá do passado, eles diziam que se adorava e se relacionava com Deus no monte. Iam para o monte. É lá no monte. Então me diga, onde que é o negócio? É no monte ou no templo em Jerusalém? Eu sou daquela geração, não sei se você já viveu aquilo, alguns anos atrás, que todo mundo gostava de ir para o monte para orar.
porque acontecia tanta coisa no monte, entendeu? Pegava fogo, os gravetos acendiam, as pessoas levavam no bolso, levavam para casa, colocavam na mesa, começavam a orar, acendia. Era algo extraordinário. Então, todo final de semana, a turma, todo mundo está indo para o monte. Entendeu? E naquela época deles também era assim, ir para o monte. Então a mulher samaritana diz: nós estamos fazendo o que nós herdamos, ir para o monte para buscar Deus. É nesse monte que Deus se manifestava. Agora vocês dizem que é no templo lá em Jerusalém. Jesus diz: não é nem no monte e nem no templo em Jerusalém. Está vindo o dia, o tempo, e já chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus, que Deus busca esses verdadeiros adoradores, nem no monte e nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Então, o monte e Jerusalém, o santo templo, onde podemos, agora está no espírito. Amém? Quantos tem o Espírito de Deus dentro de você? Diga para a pessoa ao seu lado: não é no monte, não é no templo, não em lugares específicos, agora é dentro de você. Dentro de você, é que Jesus estava dizendo. Verdadeira adoração agora acontece no Espírito, dentro de nós. Esse é o monte. E esse texto está dizendo que Deus faz cair chuva sobre este lugar. E Ele abençoa. Não só me abençoa, mas a bênção de Deus flui através de mim e vai abençoando outros. Quando Deus decidiu abençoar José lá no Egito, e toda a sua família foi abençoada, todo o Egito foi abençoado, e a benção de Deus caindo sobre o Egito, abençoou tantas nações. Então a bênção que Deus quer, as bênçãos que Deus está preparando e já preparou, já autorizou, já liberou, que virão e se manifestarão em mim, em você, não fica só em nós, não vamos só colher para nós, as coisas não só vão brotar em nossas vidas, na área árida, seca em nossa volta, mas vai ter tanto, nós vamos ter colheita, nós vamos ter bênção, vamos viver, mesmo num mundo tão difícil, tão caótico estamos entrando, mas por causa da bênção de Deus, outros em sua volta também serão abençoados. Também serão abençoados. Deus diz que eu vou enviar chuvas de bênção. Certa vez, o profeta que profetizou sequidão em Israel, o profeta Elias, por 3 anos e meio havia sequidão, não chovia, nada brotava, nada se colhia, e ele foi ao monte para orar, o monte, ele subiu ao monte e começou a orar, quando ele entendeu que agora pode chover, e ele orava, e o moço que ia com ele, que servia ele, ele pediu para o moço subir mais e ir no outro lado do monte e olhar se está vindo chuva. E o moço ia e não via nada, as nuvens não se formavam. Normalmente a gente olhar para o céu, a gente vê a formação das nuvens, a gente já tem uma ideia, vai chover, mas nada. E por 7 vezes persistindo, o profeta orando e pedindo para o moço, na 7ª vez, ele diz: cansado, eu fui de novo, que cansado de subir e descer, eu ouvi uma pequena nuvem, bem distante, parecia um tamanho de uma mão de um homem, mas muito pequenininha. O profeta diz: corra e diga para o rei, que eu escuto de longe, um ruído de chuva, abundante água, que ele que sai correndo logo, porque ele não vai chegar se ele esperar, porque está vindo chuva. Mas parecia nada, não era nuvem carregada de chuva. Ele diz: eu vi uma nuvem lá longe, parecia o tamanho da mão de um homem, olha o tamanho da nuvem no céu inteiro. Mas o profeta sabia que Deus estava mandando chuva, e veio tanta chuva. Você pode não estar vendo nada, você pode não estar sentindo nada, você pode não estar experimentando nada, e pode ser que nesses próximos anos que estamos adentrando e vamos viver, pode parecer nada, está difícil o negócio aí, mas Deus diz: no tempo devido enviarei as chuvas. Eu estou enviando chuvas de bênçãos,
chuvas de bênçãos estão sendo liberados de Deus para a minha vida, para a tua vida. E eu volto a dizer, não é só para você desfrutar, nossa, agora a minha vida vai ser abençoada. Não, Deus quer que você entenda que isso tem que fluir em você para outros, nunca reter. Então, o que eles iam experimentar naquele monte do Senhor, que ia regar toda aquela região, vai começar a produzir, não ia ficar só para eles. Eles iam repartir com todo mundo que está em volta. Pessoas iam ser abençoadas. Por isso ele diz lugares em volta. Pessoas em sua volta vão ser abençoadas por tua causa. Amém? Amém? Você acredita nisso? Você crê nisso? Diga comigo, chuvas de bênção. Então, num momento como esse, num aniversário, num momento tão precioso, mas junto com, daqui a 2 semanas estamos entrando num ano novo. Eu queria trazer essa palavra, liberar sobre você. Nós nos alegramos, festejamos, e às vezes fica só no natural, mas eu quero ajudar você a sair do natural. Às vezes nós ficamos só do natural. Aniversário, claro, tem que celebrar, tem que comemorar. Mas aí passa, né? A partir de segunda-feira amanhã, volta tudo normal. E aí nós começamos a andar com cara fechada, carrancudo e tudo cabisbaixo. Está difícil o negócio. E ainda quando mistura com futebol que perdemos, e mistura com política que está difícil, e mistura com tantas situações econômicas que já estão acontecendo, e tanta coisa, a gente começa a ficar, meu Deus, agora vai ser ruim, vai ser difícil, vai ser pauleira, vai ser não sei o quê. Mas a Bíblia diz, o que nós já lemos, que em cujo coração os caminhos são aplanados, há uma outra expressão verbal, nos seus lábios há um louvor contínuo. E ele está no vale do Bacar, ele está no vale seco, está cheio de pedras, mas em vez de ele dizer, agora vai ser pedreira, agora está secando mais ainda, mas porque ele deixou de andar na sombra, e está agora andando na realidade, deixou de viver segundo o Velho Testamento, na velha aliança, no sentido de velha aliança, não o testamento em si, mas está vivendo a nova aliança que junta toda a velha aliança e traz numa nova, e mais ainda, porque as promessas da nova aliança são melhores e maiores do que da velha aliança. Então, quando eu me conscientizo disso, eu começo a andar de uma outra forma, mesmo andando por vale de Bacar. Eu tenho outra expressão. Eu digo, Deus está comigo nesse vale. Eu digo que está tudo seco, mas eu sou abençoado. Eu digo que o Deus estabeleceu o tempo, e o tempo devido, logo vai cair chuva. Logo. Então, quando eu recebi essa palavra, eu comecei a falar para Deus, eu preciso de alguns sinais. Em alguns lugares que eu vou chegar, vai chover, mesmo que não tiver chover. E eu cheguei lá nessa cidadezinha, cidade pequena, no interior de Goiás, e eles disseram, mas não está chovendo faz um tempo, né? Eu falei, mas vai chover. Imagina, mas eu vou chover. Então, 2 coisas que eu ia pregar lá, 2 noites. A primeira eu ia pregar sobre Esther, né? Acho que eu já preguei alguma vez por aqui, né? Esther, o favor do Senhor. E o pastor foi me buscar no aeroporto, foi com o sobrinho e a filha. E quando entrei no carro, fui apresentar, né, na recepção do aeroporto, fui apresentar, disse, essa aqui é minha filha, se chama Esther. Eu falei, obrigado, Espírito Santo. Então, a primeira coisa, então posso pregar sobre Esther. A primeira noite. Na segunda noite, eu falei, gente, eu vou pregar sobre chuvas e bênçãos, e vai chover aqui. Não está chovendo. Eu liguei para o pastor anteontem, ele disse, pastor, desde que e choveu aquela manhã, até hoje, não parou de chover. Chuvas de bênção. Falei, porque precisavam dessa chuva. Aqui no sul, até a gente está cansado até de chover. Mas Deus, espero mais, fecha um pouquinho, não chova mais, entendeu? Mas para mim é sinal de que Deus está confirmando a sua palavra. Ele diz, eu vou enviar chuvas, e serão chuvas de bênçãos sobre quem habita no meu monte santo, e em todos os lugares em volta haverá chuvas de bênção, aleluia. Normalmente a gente faz, como que é o sinal que a gente usa para
comunicar. Eu não sei falar em braille, mas deve ter um sinal. Se não for braille, é aquilo que nós mesmos criamos para dizer que vai chover. Como que você faz? Assim? Assim? Assim. Então vire para alguém e faz assim: chuvas de bênção. Diga: chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos. Vamos colocar-nos em pé. Chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos. O Senhor está enviando e vai enviar chuvas de bênção. Chuvas de bênção, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos. Qual que é o propósito das chuvas de bênçãos? Qual que é o propósito de chuvas de bênçãos? Fazer brotar, fazer florescer, fazer frutificar, até no lugar seco. Salmo 84 diz: transforma. Salmo 84 diz: transforma o vale de Bacá seco, um lugar de sequidão, transforma num lugar de fontes revigorantes, transforma num lugar de manancial, transforma, começa e as primeiras chuvas cobrem aquele lugar de bênçãos, de bênçãos, de bênçãos. Não atemorize seu coração. Não anda debaixo de medo, nem de intimidação. Não olhe para a sequidão, não olhe para as pedras, não olhe para a dureza da pedreira, não olhe para o vale tão árido, não olhe, porque vai se transformar num vale de choro para você. Mas a Bíblia diz que mesmo que choremos, o salmista diz assim: o choro pode durar uma noite inteira, madrugada toda até amanhecer. É choro, 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 choro. Mas ele diz que ao amanhecer verá alegria. Porque as chuvas trazem alegria. As chuvas trazem bênçãos. As chuvas fazem brotar coisas que talvez nem imaginávamos que poderiam brotar. As chuvas parecem fazer o lugar se tornar verde novamente. Jó fez uma declaração poderosa, profética, para ele mesmo. Ele diz que há esperança para a árvore, mesmo que ela é cortada no tronco e seca-se, e as suas raízes morrem debaixo da terra. Ele diz: mesmo assim, que parece que não tem mais nada, está cortado, a raiz está morrendo debaixo do solo. Ele diz: não, ainda há esperança, porque ao cheiro das águas, essa árvore brota novamente. Ela brota novamente. Deus diz: eu vou fazer chover. Eu estou trazendo chuvas de bênçãos. E aquilo que está seco, aquilo que está cortado, aquilo que não produz mais, vai voltar a produzir. Vai brotar novamente. Vai florescer. Vai produzir fruto. E vai ter colheita. A terra vai absorver a água e ela vai produzir, porque o Senhor está abençoando. Na medida que nossas diferenças não faz diferença, e aí estamos andando em comunhão, porque isso é o lugar que Deus estabeleceu para nós, o seu povo. Membros diferentes, com funções diferentes, têm diferenças, mas não faz diferença. Por isso que são de um corpo só. Ele diz: lá o Senhor ordenou as suas bênçãos. É como o orvalho que cai sobre o monte, vem como chuva. Eu ouço som das chuvas, um som de chuvas vindo. Eu quero desafiar você a, pelo Espírito, pelo coração, não pelos olhos naturais, não pelos sentimentos humanos carnais, mas pelo novo homem que está dentro de você, a escutar o ruído, o som das chuvas que estão por vir. Deus está enviando. Pode parecer uma nuvenzinha de tamanho de mão de homem, mas Ele diz: começa a mudar a expressão, começa a cantar, começa a louvar. Deus diz: Ezequiel, profetiza para meu povo, porque eu tenho uma aliança de paz com eles. Ele diz: do tempo devido, na estação apropriada, eu farei chover chuvas de bênçãos sobre sua vida. Chuvas de bênção.
chuvas de bênção. Levante suas mãos. Levante suas mãos, comece a orar. Vamos agradecer a Deus por tanta coisa que já experimentamos, mas vamos agradecer a Deus pela sequidão, vamos agradecer a Deus pelas pedras, vamos agradecer a Deus pela seca, vamos agradecer a Deus por nada que pareça acontecer, mas agradecer a Deus porque debaixo dessa terra seca ainda há semente, ainda há raiz, ainda há algo plantado, e Deus vai enviar chuva e vão brotar novamente. Vai ter fruto, vai ter flor, vai ter fruto, vai ter colheita, vai ter alegria e vai abençoar outros. Prepare-se, chuvas de bênçãos sobre a sua vida. Obrigado, Pai. Gerabosa Catarina Ramosa, Ramakanta Sakalarabashe, Rabokoto Soroboshi Andarabosa, Irebekenta Sakatarakaba, Iremaramakoto Soroporia. Obrigado, papai. Obrigado pelos vales. Obrigado pelo vale de Bacá. Obrigado porque há um outro homem dentro de nós. Há uma outra natureza. A natureza do Filho de Deus. Há uma outra vida. Há uma outra pessoa. Ressurreto e vivo pelo Espírito de Deus. Há uma outra realidade. Não andamos segundo a carne. Não andamos segundo a sombra. Andamos segundo a realidade do Espírito. E neste lugar, habitação de Deus, o monte do Senhor, o Senhor determinou. No tempo, o Senhor estabeleceu os tempos e estações. E o Senhor diz que está enviando chuvas de bênçãos sobre este lugar, nossas vidas. Obrigado, Senhor. Nós nos abrimos, nós recebemos, nós nos apropriamos, nós tomamos posse, nós cremos, nós acreditamos, celebramos. Até aqui o Senhor nos ajudou, Ebenezer. Até aqui o Senhor nos guardou, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos protegeu. Louvado seja o nome do Senhor. Nós celebramos da bondade de Deus, das suas misericórdias, da sua fidelidade, do seu amor. Nós celebramos, nós reconhecemos, nós somos gratos, e o Senhor se alegra conosco. Nosso coração se alegra, nossos lábios cantam continuamente os teus louvores. Estamos preparados, estamos nos preparando, estamos nos posicionando, porque no Espírito podemos ouvir o som das chuvas. O Senhor está enviando chuvas de bênçãos sobre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado que podemos nos regozijar com esse tempo tão especial, com esse tempo tão maravilhoso, por esse dia tão festivo, tão especial. Mas também nós, em fé, nós ousamos avançar, nós ousamos acreditar, nós ousamos plantar, nós ousamos assim depositar, nós ousamos crer que meio lugares secos o Senhor vai cobrir das primeiras chuvas de bênção sobre nós. E nós vamos abençoar muitos. Nós vamos abençoar muitos nessa cidade. Nós vamos abençoar muitos perto, nos abençoa muitos de longe. Nós vamos ser motivos de bênção, porque as chuvas estão caindo e vão cair sobre nós, e muita gente será abençoada, muita gente será ajudada, muita gente será, sim, abençoada. Vão sair do choro para a alegria, vão sair da enfermidade para a saúde, vão sair da derrota para a vitória. Muita gente vai ser abençoada, porque o Senhor, as chuvas que o Senhor está enviando são chuvas de bênçãos sobre nós. E nós recebemos, nós absorvemos, nós agradamos, nós apropriamos. Vem as suas chuvas, vem as suas chuvas, vem as suas chuvas, vem as suas chuvas. Eramoche catariandorokoba, reteseketerio narabaya, erekatashakataria rakaba, orokotokodokotokorokobu, ayakatakatahaya namama, eyeketerekabahekatarakabo, reseketerio nebashanda, iorobosantaneria nakabai. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito de Deus. Te louvamos, te bendizemos, que podemos viver em algo novo, podemos viver em algo diferente, podemos habitar no monte do Senhor. Nós somos esse lugar. Obrigado, Pai. Obrigado por aquilo que o Senhor está trazendo em nós. Obrigado pelas chuvas de bênçãos, no nome de Jesus.
Quem crê e recebe esta noite, diga amém. Aleluia. Mais uma vez, vire-se para alguém, talvez na fileira atrás ou na fileira da frente, que você não falou nada ainda. Vire-se para esse irmão, essa irmã, e faz assim: chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos. Declare chuvas de bênçãos. Deus está enviando chuvas de bênçãos. Prepara-te. Chuvas de bênçãos. Aleluia. Glória a Deus.